Olá, então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar aqui início à solução do problema 1531. Problema 1531 que tem o seguinte enunciado: um combustível gasoso com análise volumétrica de 45% de metano, 35% de hidrogênio e 20% de nitrogênio é queimado completamente com 70% de ar teórico. Ele então pede para determinar a razão ar combustível e a fração de vapor de água que aconteceria caso os gases do produto fossem resfriados a 25 graus Celsius a 1 atm. Então vamos lá, né? Como sempre, vamos começar pelos dados da questão e que ele nos dá os seguintes índices, né? Para o metano, de 0,45, ou 45%, né? Para o hidrogênio, 0,35. Para o nitrogênio, dos reagentes, temos 0,2 ou 20%. E temos também do ar teórico, que diz que é 70%, ou seja, 1,3, né? A gente tem ar teórico em excesso. Com esses valores nós podemos fazer então, né, montar a equação que governa essa combustão. E nós vamos ter, né, que o gás metano com hidrogênio e nitrogênio, ele vai reagir com o ar, né, e produz uma combustão completa, gás carbônico, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio também. Nós aqui que a equação não está balanceada, então o nosso próximo passo seria justamente balancear a equação. E a partir disso nós podemos chegar nos seguintes índices, né? Que para o gás carbônico nós temos 0,45. Para o hidrogênio temos 1,2. O ar teórico, né? Que tanto para o ar aqui e tanto para o oxigênio depois, nós temos o valor de 1,05. E por fim, para o nitrogênio dos produtos, 5,32. E aí nossa equação seria algo desse tipo. 0,45. Ok, e com a equação balanceada, nós podemos finalmente calcular a massa do ar, que é o que então queremos, que vamos ver nos reagentes, 1,365 vezes o número de mols, que é 1 mol de oxigênio, mais 3,76 de nitrogênio, ou seja, 4,76 mols de ar, vezes a massa molar do ar, que é de aproximadamente 29 kg por kmol. Né? Então isso aqui vai nos dar um valor de quilograma. E também podemos calcular a massa do combustível, né? Que vamos ver ali, né? Ok. O que ele nos deu. Temos então 0,45 vezes 16, que seria a massa molar do metano, 0,35 vezes 2, vezes 2, que é a massa molar do hidrogênio, e 0,2 vezes 28, que é do metano, do nitrogênio, isso também em quilogramas. Assim, a nossa fração, né, a nossa razão de ar combustível é simplesmente a massa do ar dividida pela massa do combustível. Certo. E isso já nos dá o resultado.
Para a segunda parte, para o item B, ele pede a fração de vapor de água que condensaria caso os gases do produto fossem resfriados a 25 graus e 1 atm. Para isso nós vamos usar, né, a lei de Dalton para fazer a equivalência, né, ao número de mols de água dos reagentes dos produtos dividida pela pressão do vapor também dos reagentes do produto. E com isso nós precisamos saber, né, nós temos que a pressão 1, né, que ele fala que é de 1 atm, né, então seria mais ou menos 101,325 kPa. E a pressão 2, que eles não temos, mas ele nos deu, né, que é água e a 25 graus. Então nós podemos chamar a função Psat para água com o nosso T igual a 25 graus Celsius. Ok, com esse valor nós podemos aplicar, né, na equivalência de cima e nós vemos que temos 1,2 moles de água menos o NW dividido por aqui agora, né, os mols dos produtos, 0, o número de mols, né, o número de mols dos reagentes, o número de mols dos produtos, temos 0,45 mais 1,2 mais 0,315 mais 5,332 menos o NW. Isso aqui vai ser igual a P2 dividido por P1. Ok. E com isso nós temos então, né, nossa fração de vapor de água condensado. Opa, é vapor de água condensado? A fração de vapor de água que condensaria isso. Vai ser igual a o NW, que calculamos, né, dividido por 1,2, que é o número de mols. Então, vamos checar se está tudo certo. Eita, has unmatched parentheses. Opa, esqueci de fechar aqui. 15 equações, 15 variáveis. Vamos calcular, vamos solucionar. E então nós temos aqui, né, a F 13,96, que bate com a resposta. E nossa fração dá 0,85, ou 85%, o que é um pouco diferente da resposta do gabarito, mas não tanto, né? Eu acredito que seja pela questão de alguns arredondamentos e talvez o próprio cálculo da pressão, né, que a gente trouxe através da função de pressão saturada. Mas é isso, né? São resultados aceitáveis. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade aqui para a resolução do problema 1532. O problema que ele tem o seguinte enunciado. Ele fala: reconsidera o problema 1531 usando o ES. Estuda os efeitos da variação das porcentagens de metano, hidrogênio e nitrogênio que compõem o combustível e da temperatura do gás de produto, considerando um intervalo entre 5 e 150 graus Celsius. Ok. Para esse problema, um pouco complexo,
nós vamos utilizar o sistema de procedures do ES, vamos chamar, né, nosso procedure de H2Cond, de H2O Cond, que ele tem os seus parâmetros, né, a partir da pressão dos produtos, a temperatura dos produtos, o mol de H2O, os mols de H2O, e vamos chamar aqui de others, dos outros, da temperatura no ponto de ponto de orvalho, né, que seria a temperatura, né, no qual o ar, melhor, da água presente no ar passa do estado líquido, no dew point, né, mol de H2O em vapor e o mol de H2O líquido. Com isso, vamos definir, né, nosso PV vai ser igual ao mol de H2O dividido pelo nosso valor M dos outros, mais o mol de H2O, o mol total, né, o número de mols, vezes a pressão de produtos. E a nossa temperatura no ponto de orvalho vai ser igual a, vamos chamar a função de temperatura, nosso líquido vai ser vapor de água, P vai ser igual a o PV que nós selecionamos, e vamos botar a titulação igual a zero, né? A partir nós vamos aqui puxar uma função de if, né? Para caso nossa temperatura do ponto de orvalho ela for menor ou igual à temperatura dos produtos, vamos rodar isso, né? Várias, como ele pede, né? Para ter um certo intervalo, nós vamos rodar fazer essas várias interações até chegamos no ponto satisfatório, né? Então vamos puxar essa função aqui. E ok, a partir disso, né, nós definimos nossos outros restantes parâmetros, como a dos produtos, que como ele diz no enunciado, né, antes, seria 101. Não, 101. Opa. Deixa eu só lembrar se é 101 ou é 101 mil. Acho que é 101. 101,325 kilopascal. O nosso ar teórico, né? Como ele diz, pode ter ar mesmo, né? Não tá em português. 1,3. E os valores, né? Sendo A igual a 0,45, a composição do metano. Deixa eu só ver. O restante é 45, 35 e 20. B igual a 0,35, C igual a 0,20. Ok, a temperatura dos produtos, como ele nos diz, é de 25 graus. E vamos chamar nosso combustível, né? Fuel. Vamos definir como metanol.
CH4. Ok. Em seguida, né, nós vamos ver a composição dos gases dos produtos. E temos, né, nosso do ar teórico vai ser igual a o A, né, o índice do metano, dividido por 4, mais A vezes o X dividido por 2, mais B dividido por 2. Vamos nossa fração, né, nossa razão ar combustível vai ser 4,76 vezes o A TH vezes o A teórico definido antes, TAR, né, foi como a gente chamou, TAR, dividido por 100 vezes a massa molar do ar, que seria mais ou menos 29, né, a gente viu isso da outra vez, dividido pelo nosso A, aqui seria a massa molar do combustível, né, mais B2 mais C vezes 28, que seria a massa molar do nitrogênio. Ok, com isso nós vamos ter nossa razão ar combustível e vamos calcular o resto dos parâmetros do A2. Opa, foi para lá. O2 vai ser igual a Y dividido por a Y dividido por 4 a infelizmente tá não entendo esse problema aqui, eu já tentei resolver, mas tudo dando certo, o resultado, né, que seríamos o gráfico plotamos seria algo parecido com isso aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho. Opa. Seria algo parecido com isso aqui, ele mostrando, né, a porcentagem de líquido e vapor, e aqui o nosso ponto de orvalho, né, onde todo o nosso líquido, onde não teria mais líquido, né, e teríamos só vapor a partir daqui. Então aqui nesse ponto o vapor se mantém constante. E esse seria, né, o comportamento, né, da variação das porcentagens e da temperatura do mol de água e como ocorre, né, essa mudança do comportamento da água. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar sequência aqui para a solução do problema 15. Esse é o 1547. 1547. Que ele tem o seguinte enunciado: determine a entalpia de combustão do metano a 25 graus Celsius e a 1 atm, usando os dados da entalpia de formação da tabela A26. Considere que a água dos produtos esteja na forma líquida
e compare esse resultado com o valor listado na tabela A27. Ok, essa questão não tem exatamente nenhum dado, né, que possa ser utilizado, então vamos direto começar pelas considerações, que são elas, né? Vamos lá. Que a água dos produtos está na fase líquida. Opa. Né? Como ele diz no enunciado, a água do produto está na fase líquida. E então, a partir disso, né, vamos montar a nossa equação estequiométrica. E nossa equação estequiométrica, vamos botar a equação estequiométrica será vamos pegar ela aqui, né? Depois o metanol reagindo com ar e vai produzir gás carbônico, água e nitrogênio. Então a nossa equação será algo parecido com isso daqui. Ela pode ter. Opa, aqui tem um zero, né? Na verdade um O aqui. Essa equação já balanceada. Ok, isso é tudo que nós precisamos. Vamos para a solução. Então, ele pede para encontrar a entalpia de combustão. No cálculo, então, né, para encontrar a entalpia de combustão, temos que fazer, né, a entalpia de combustão seria, no caso, a diferença, né, dos produtos menos os reagentes, né, das entalpias. E para isso, né, temos uma consideração, mas que as entalpias, por serem elementos estáveis, né, a entalpia de formação, tanto o HF do nitrogênio vai ser igual a zero e a entalpia do oxigênio vai ser igual a zero também. Vai ser igual a zero. Então assim, né, para nossa no cálculo da nossa entalpia de combustão, vamos chamar assim, só entra as entalpias de formação. Vamos lá, entropia de formação, né? Isso é multiplicado pelos seus devidos índices, né? O número de mol. CO2, né? Temos só um, mais 2 vezes a entropia de formação da H2O, menos, né? Aqui foram os produtos, agora menos os reagentes, menos 1 de combustão de CH4. E, né, como é dito, a partir da tabela, a partir da tabela A26, temos que a entalpia de combustão do CO2 é de menos 393,520 kJ por quilomol. A da água em forma líquida vai ser igual a menos 285,830 kJ por quilomol. E por fim, a do próprio metano vai ser igual a menos 74,150
kJ por kmol. Creio que isso aqui é o suficiente, vamos checar. Ok, vamos dar um solve. E nós temos aqui que a nossa entalpia de combustão é, no caso, menos 890,3, né? Então bate. E a partir da tabela A27, né? A gente vê aqui que é a do metano gasoso. Vamos botar aqui, né? Só para... Temos então a massa do metano vai ser igual a 16,043. Esse aqui é a massa molar do metano, né? Quilograma por quilomol. E o poder calorífico, o superior, poder calorífico superior, CP do metano é igual a 55.000 530 55 pontos. 55 pontos. 55 mil mesmo. Kilojoule por quilograma. Então assim, né, vamos botar nossa entalpia C, vamos botar assim com... Não, vamos chamar de C2. Vai ser igual MCH4 vezes CpCH4. Ok, vamos checar. Eita. Ah tá, acho que é isso aqui, né? Opa. Ah, não, eu botei um ponto aqui. 55. Escrevi errado. Pronto. 77, ok. Vamos dar um solve. Então temos o nosso HC. Ok, resolvido aqui o problema. Então, quando a gente der um solve, né, calculando desse jeito, a partir da tabela A27, vamos ver. Aqui o nosso primeiro que nós calculamos, a partir dos valores da 26, temos 890 kJ por kmol. E aqui também 890 kJ por kmol. Temos uma certa disparidade, mas, né, é pouca. Bom, pessoal, meu nome é Matheus. Vou dar continuidade aqui com a apresentação e explicações de resolução de questões de termodinâmica usando o software S-Professional. Eu vou dar continuidade com a questão 15.48, que ela fala o seguinte, pede para a gente reconsiderar o problema 15.47 usando o ES ou outro programa, e para estudar o efeito da temperatura sobre a entalpia de combustão e depois fazer um gráfico que relaciona a entalpia de combustão como função da temperatura no intervalo entre 25 graus Celsius e 600 graus Celsius. Eu vou começar aqui no meu ES, no meu software, definindo aqui o nome da questão. Vou chamar, abre aspas, questão 15.48. Fecha aspas, para ele entender que é uma nomenclatura, que é um texto e não uma função. E é bom a gente levar aqui em consideração algumas condições para serem assumidas. Então eu vou criar também aqui considerações a serem assumidas. E a primeira consideração que a gente tem que levar é a seguinte, que a combustão ela vai ser completa com ar seco. A pressão do meu sistema
vai ser constante. Vou considerar também que os produtos da minha reação, eles vão estar com água líquida. Ou seja, isso é importante porque a gente vai para a energia que é liberada. Então vou botar aqui como uma observação importante para a energia liberada. E a outra consideração é que o sistema ele é em regime estacionário e adiabático. Adiabático. Feito isso aqui, eu vou fechar entre aspas, porque eu já defini todas as considerações a serem assumidas e eu coloco um entre aspas para ele entender que é um texto. Feito isso, agora a gente vai começar a fornecer as funções e alguns dados. E a primeira parte é que a gente vai começar definindo que o combustível é o metano. Para isso, a gente vai ter que usar a função fuel igual, vou botar entre aspas não, metano C4 e é bom também, a gente vai ter que definir também as temperaturas do combustível, que no caso vai ser o metano, do ar de entrada e dos produtos. E aqui tem um ponto importante, que como a gente vai plotar o gráfico, a temperatura vai variar ao longo do gráfico. Eu vou considerar que a temperatura do combustível, do ar de entrada e dos produtos, ele vai ser igual a essa temperatura que vai variando, para a gente conseguir plotar, quando a gente plotar o gráfico, a gente entender como é que ocorre o comportamento do nosso sistema à medida que essa temperatura vai variando. Então, para temperatura do fluido, que eu vou chamar de no caso da temperatura do combustível, vou chamar de fluid é igual. Eu vou chamar que essa temperatura que vai variar, eu vou chamar ela de T com que é a temperatura de combustão, na câmara de combustão que vai variando. Vou também chamar aqui a temperatura do meu ar, ele vai ser igual também a mesma coisa, a temperatura que vai variar na câmara de combustão, e o mesmo vai ser para a temperatura dos produtos. Vou copiar aqui para agilizar. Pronto, definido isso, agora eu vou ter que também fornecer para o meu programa, meu software, que o valor tabelado da entalpia de combustão do CH4 a 25 graus Celsius, que vai ser um valor que ele vai ser retirado da tabela 27, no caso do livro do Cengel. E para a gente definir, eu vou chamar aqui a entalpia de combustão tabelada, eu vou definir que é H. E vou estar referindo aqui que ele vem da tabela a 27 do livro. E o valor dele tabelado é que ele é menos 890, 360 kJ por mol. É importante também eu colocar aqui a unidade, para ele, quando for fazer ele conseguir entender e ler os cálculos. Feito isso, agora a gente vai para a parte da equação de combustão completa, ou seja, o meu balanço de equação.
E aqui eu vou fazer essa referência através de um texto. Então vou ter que abrir entre aspas e vou dizer que a equação, vou colocar um título, equação de combustão completa. Nesse caso vai ser a seco. Ela vai ser definida da seguinte forma. Vou abrir também de novo aspas. CH4 mais O2 mais 3,76, que no caso aqui é a estequiometria, em 2 voltar a interrogação, que eu não sei quantos átomos, partículas de CO2 vou ter, mais 2 H2O mais aqui até eu estou chamando como se fosse a quantidade de oxigênio necessária que vai ser calculada com base na conservação dos átomos de oxigênio. Então eu chamei aqui como A de TH. Então 3,76 N2 e vou fechar as aspas. Feito isso, eu vou ter que fazer também como aqui é a equação de combustão. Logo em seguida a gente tem que fazer o balanceamento de oxigênio. Então o balanceamento de oxigênio eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar um título também. Balanceamento de oxigênio. E ele vai ser definido da segunda forma. Lembra que a gente falou que A de TH é a quantidade de oxigênio necessária. Então vou dizer que A de TH vai ser igual, nesse caso, a 1 vezes 2 mais 2 vezes 1 dividido por 2. Isso aqui é teórico. Feito isso, a próxima etapa é que a gente tem que fazer o cálculo do... A gente tem que fazer o balanceamento, aplicar a primeira lei para a termodinâmica, ou seja, fazendo os cálculos da entalpia dos reagentes. E a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou colocar mais uma vez um título para deixar tudo organizado. Primeira lei para termodinâmica. E agora eu vou calcular a entalpia absoluta do metano nessa etapa. E a entalpia de formação padrão do metano que vai ser retirada no caso da tabela A26. Que vai ser usado como referência para possível comparação. Então primeiro a gente vai definir a entalpia absoluta do metano. Eu vou chamar de H por colocar S igual. Como é entalpia, a gente usa a opção entalpia aparente CH4 ponto e vírgula T igual a 25. E como não definir T igual a 25 aqui em cima como uma variável, é importante a gente aqui dentro do parênteses colocar a sua unidade, que no caso vai ser Celsius. Fecho parênteses. E no caso esse resultado aqui, só para deixar mais organizado, eu vou dizer que vai sair como kilojoules. Kilojoules por quilomol. Lembrando que isso aqui do lado não é
Tô referenciando como se fosse a unidade, mas eu não tô colocando... Isso aqui apenas tô considerando como se fosse um texto, só pra deixar mais referenciado que vai ser essa unidade que vai sair. Agora eu vou fazer com valor tabelado para o metano, que no caso eu vou chamar Fuel. No caso que é da tabela A26. E que eu vou dizer que, no caso, na tabela ele é igual a menos 74.850. Aqui eu preciso colocar a informação, a unidade no caso, kilojoules por quilomol. A gente também precisa definir que é importante a correção da entalpia da água líquida, ou seja, vai ser a parte que vai calcular o calor latente de vaporização da água a 25 graus Celsius. E esse valor ele é necessário porque a água da combustão, ela, como está no estado líquido, o ES ele calcula a entalpia da água como um vapor, ou seja, H2O gasosa, por padrão. Então a gente vai ter que definir isso. Então, para mim aplicar o calor latente de vaporização da água a 25 graus Celsius, vou usar a seguinte função. Como é entalpia, vou usar de novo a função entalpia, entre parênteses. Aqui é o sistema de unidades, por isso que eu boto steam. De novo, mais uma vez, a temperatura vai ser em 25, que é a temperatura no caso de entrada. E aí tem que definir também a unidade, já que eu não coloquei ela lá em cima como uma variável. Já defini no caso. Que é no caso é o título. E vou fazer, e esse cálculo vai ser com base em menos a entalpia colocar mais uma vez o sistema de unidades. Feito isso, a próxima etapa é a gente definir a entalpia dos reagentes, que é a soma das entalpias do combustível, do oxigênio e nitrogênio, com base na proporção do ar seco. Então eu vou chamar aqui de HR, como vai ser no caso a entalpia dos reagentes, e que vai ser da seguinte forma. Aqui para deixar, voltando aqui para deixar mais organizado, eu vou botar como se fosse em texto, que aqui é kilojoules por mol, kilojoules por quilomol. Voltando aqui, a entalpia dos reagentes vai ser da seguinte forma. Vai ser a entalpia no caso do combustível, que eu defini aqui em cima, que no caso é H-Fuel ES mais o balanço de oxigênio. A entalpia no caso vai ser o balanço de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio vezes a entalpia do meu oxigênio, vai ser o O2
temperatura do ar mais a entalpia não, a quantidade de oxigênio vezes 3,76 vezes a entalpia do nitrogênio parênteses. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa aqui para deixar organizado. Isso aqui vai a unidade desse resultado em quilojoules por quilomol. E aí a próxima etapa é definir também a entalpia dos produtos, que no caso vai ser igual entalpia CO2 T, no caso que agora vai ser a temperatura do produto. Veja que a temperatura do produto ela depende do Tcomb, que foi definido lá em cima, que vai ser o nosso valor, o que vai ser a nossa temperatura, que vai variando com o tempo. Então, a gente vai conseguir ver esses resultados quando a gente for plotar o gráfico e compreender melhor. Mais 2 vezes entalpia, no caso da água, temperatura do produto, menos H, no caso aqui a gente já vai pegar essa equação aqui de cima, no caso o H bar mais a quantidade de átomos de oxigênio vezes 3,76 vezes a entalpia do nitrogênio minúsculo, senão vai dar errado. E aqui de novo vou colocar que esse resultado vai sair em kJ por mol. Feito isso, a gente agora vai definir o cálculo da entalpia de combustão, que no caso ela vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, para a gente definir, eu vou chamar H-bar, que no caso vai ser a entalpia de combustão. Como a gente lá em cima já colocou um parecido, eu vou colocar ES para diferenciar. No caso vai ser igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Isso aqui também vai sair em quilojoules por quilomol. E por último, a gente precisa definir o erro percentual para comparação, ou seja, ele calcula o erro entre o valor calculado pelo ES e o que vai ser tabelado, para a gente ter uma comparação de quanto é esse erro.
E é útil e isso é importante porque valida o modelo termodinâmico usado. Então, para a gente definir esse erro, eu vou chamar de percentual de erro, que vai ser da seguinte forma: erro é igual e vai ser o nosso H bar, no caso aqui, a entalpia que a gente calculou aqui em cima, menos a entalpia que foi tabelada na tabela 27, dividido por OBS H com tab a 27. Isso tudo multiplicado por 100, que a gente quer em porcentagem. E eu vou colocar aqui só para referenciar que vai sair em porcentagem. Pronto, feito isso eu vou checar aqui como é que tá as condições das minhas unidades e equações. Eu vou checar. Pode ver que não foi detectado nenhum erro. E agora eu vou checar a quantidade de equações. A gente pode ver que há 13 equações e 14 variáveis. Uma delas é esse tcomb, por isso que não está aqui, por isso que está apontando como 3, porque a gente não definiu. E que vai ser os valores que a gente vai definir agora para poder conseguir plotar o gráfico, já que o tcomb ele não é fixo, ele vai variando. Por isso que eu não defini ele como uma equação. Então, uma vez que a gente finalizou o código, agora eu vou plotar o gráfico. A gente vai vir aqui na parte de tabelas, novo parâmetro de tabelas. E após a gente abrir aqui essa aba, a gente vai colocar tcomb, que a temperatura vai variar, e a entalpia da câmara de combustão, que vai variar no caso. Vou clicar aqui em adicionar os dois. Uma vez feito, eu posso clicar em OK. E aqui do lado vai abrir essa nova aba, que vocês podem ver. Aqui eu vou definir praticamente os valores da câmara de combustão, que vai variar com o tempo. Eu posso definir a primeira, que no caso a gente já sabe que é de 25 graus Celsius. Vou clicar com o botão direito em cima aqui dessa linha 1 e vou aqui alterar valores. Uma nova aba é aberta e o primeiro valor aqui eu vou colocar 25. E como na questão fala que ela é um intervalo de 25 até 600 graus, eu vou colocar aqui no máximo 600 e vou definir o intervalo e vou clicar em OK. Até aí tudo bem. Quando faz isso, ele preenche automaticamente com a temperatura inicial de 25 até 600. E uma vez feito isso, eu posso agora clicar os valores da minha esquerda, que vai ser da entalpia da câmara de combustão, que ela vai variar de acordo com a medida que a temperatura também da câmara de combustão varia com o tempo. Então vou vir aqui em cálculos e vou clicar em Solve tabela para resolver essa tabela. E quando eu clico, irei dar um OK. E aqui do lado vocês podem ver que eles já fornecem a entalpia com base em cada temperatura. Feito isso, a próxima etapa é a gente plotar o gráfico. Eu posso vir aqui em New Plot Window aqui em cima. E uma vez que eu clico, ele vai abrir essa aba aqui. A gente vai definir quais vai ser os valores no eixo X e no eixo Y. No eixo X eu vou definir a temperatura da câmara de combustão e no eixo Y a entalpia da câmara de combustão. Aqui vocês podem ver que aqui está zerado, aqui está com 0 e 0. Eu vou só voltar aqui para uma linha anterior e quando eu voltar para a linha total, que são 10 linhas, como vocês podem ver aqui nessa tabela, são 10 linhas, ele mesmo já consegue identificar o intervalo que está indo a minha entalpia da câmara de combustão.
Eu vou diminuir aqui o intervalo para 5000, para ter um detalhamento maior. Aqui a gente pode ver que o intervalo, aqui está dizendo que o mínimo é 0, mas aqui é 25. Eu vou deixar 0 mesmo para pegar. Eu poderia deixar 25. Vou deixar aqui o intervalo com 100, para ficar melhor de visualizar. E aqui eu vou colocar o símbolo que vai ficar sobre a minha curva no gráfico. Eu vou colocar o pontozinho. E depois você vai clicar em OK, que ele vai gerar o meu gráfico para esse caso. Aqui a gente pode ver, ó, tá vendo? A temperatura de combustão, e que a entalpia da combustão vai variando na medida que a temperatura de combustão também varia. E esse foi o gráfico que a gente plotou com base nos valores de entradas da temperatura. E foi isso. Bom, vamos para mais uma resolução de uma questão de termodinâmica utilizando o software ES. Dessa vez a gente vai resolver a questão 15.77, em que ela fala que um hidrogênio a 27 graus Celsius é queimado com 50% de excesso de ar, que também está a 27 graus Celsius, durante um processo adiabático de combustão em regime permanente. Considerando uma combustão completa, determina a temperatura de saída dos gases e produto. Então a gente tem hidrogênio e ar entrando a 27 graus Celsius no campo de combustão, e temos uma temperatura de saída dos produtos. Primeiramente eu vou começar aqui no ES, dando título à minha questão, no caso questão 1577, vou botar entre aspas para poder identificar que é um texto, e a gente vai fornecer alguns dados de entrada que é dada pela nossa questão. A gente vai, no caso, definir a temperatura dos reagentes, que no caso é o hidrogênio e o ar, o hidrogênio e o oxigênio do ar, que eles estão entrando com 27 graus Celsius, ou seja, que é o valor dado no enunciado. E a gente vai chamar que no caso, a temperatura deles, que é a temperatura dos reagentes. Então eu vou dizer que T, primeiro eu vou colocar um título, né, dados de entrada. E vou dizer que T, temperatura dos reagentes, que no caso é do ar, do oxigênio, do ar e do hidrogênio, é igual a 27 graus Celsius. Vou informar a unidade, que é em Celsius. E o ES ele entende que é uma temperatura absoluta, em que ela vai ser convertida internamente para Kelvin, para os cálculos termodinâmicos. Eu vou definir também o excesso de ar, que é dito na questão, que 50% além da quantidade de estequiometro necessária para a queima completa do hidrogênio. Então eu vou dizer que o excesso de ar, vou chamar de excesso de ar, ele é igual a 50%, como é dado na questão, ou 0,5. Vou voltar aqui também do lado para deixar mais organizado. Temperatura do hidrogênio e do ar. A mesma coisa eu vou fazer para esse dado. Vou deixar mais organizado. 50% de excesso de ar. A próxima entrada de dados que eu vou fornecer é o fator de excesso de ar, que ele vai ser chamado de fator de lambda, em que o lambda ele vai ser igual a 1, que é a combustão estequiométrica, e que o lambda ele vai ser 1 mais 0,5 vai dar 1,5, ou seja, que indica que a combustão com excesso de ar. Como a gente vai fazer isso? Então eu vou dizer que lambda ele vai ser igual a 1, que no caso é a minha combustão estequiométrica, vai ser igual a 1 mais esse excesso de ar, e que vai indicar, no caso esse lambda com 1 mais o excesso de ar vai ser a combustão com excesso de ar. Excesso de ar, tem que deixar bem definido que foi o dado anterior, a entrada do dado anterior que eu forneci. E eu vou botar aqui que é
o fator de excesso de ar. Porque é igual a estequiometria. Estequiométrico. A próxima etapa, depois que a gente fez a estequiometria, é definir os números de mols por elemento. Então aqui eu vou colocar um título: estequiometria. E agora eu vou, uma vez feita a estequiometria, a gente tem que a base de cálculo de um mol de hidrogênio, ou seja, isso é arbitrário, já que a gente usa para facilitar os cálculos em mols relativos. Então eu vou definir esse um mol de hidrogênio da seguinte forma: N como número de mols de hidrogênio vai ser igual a 1. Eu vou botar aqui para ficar mais organizado, que isso aqui é igual a 1 mol de hidrogênio. O próximo vai ser que é necessário 1 mol de hidrogênio estequiometricamente e é necessário 0,5 mol de oxigênio, já que com excesso de ar a lambda é igual a 1,5. Então a gente vai ficar da seguinte forma: que o número de mol do meu oxigênio, que nesse caso ele reage, ele vai ser igual a 0,5 vezes o meu lambda que isso é o meu mol de oxigênio. O próximo a gente vai definir aqui que como o ar seco ele contém 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, a nossa proporção é de 3,76 mol de N2 para cada molécula de oxigênio. Então vai ser assim que a gente vai calcular o nitrogênio que entra com o ar. Então a gente vai definir que o número de mol de nitrogênio que reage, ele vai ser igual ao número de mol do meu oxigênio que reage, no caso do O2 que reage, vezes 3,76. Ou seja, isso aqui vai ser definido como um mol de nitrogênio. Vou colocar entre aspas. E o próximo é que a combustão completa de um mol de hidrogênio, ela vai produzir um mol de H2O, que vai ser o produto de reação. Então, para a gente definir essa combustão completa de um mol de hidrogênio, vai ser da seguinte forma: o número de mols de H2O vai ser igual a 1. Isso vai ser mols de produto, no caso de H2O. H2O. Opa. Fecha parênteses, entre aspas. E o próximo, com nossa estequiometria, é a gente determinar números de mols de O2 que vai ser produzidos, que nesse caso, que durante a reação a gente tem que 0,5 mol de oxigênio é consumido e que reage com 1 mol de hidrogênio, o que no caso vai sobrar, o que sobra O2. Então a gente vai ter que o número de mols de O2 que no caso vai ser produzido, ele vai ser igual ao números
número de mol do oxigênio que reage menos 0,5 e que isso vai ser, no caso, o número de moléculas de oxigênio que vai restar, no caso restante. E por último, a gente vai definir o número de mols de nitrogênios que vão ser produzidos. Que nesse caso, como o nitrogênio ele não reage, ele é um gás inerte, então a quantidade na saída vai ser igual na entrada, então não vai ter variação. Então a gente pode dizer que o N, número de mols de N2 produzido, ele vai ser igual ao número de mols de nitrogênio que reage. E isso é o meu número de nitrogênios que permanece inerte, já que ele não tem variação. Agora, uma vez a gente fornecido aqui os dados de entradas, os números de mols, segundo a estequiometria, a gente pode definir as entalpias dos reagentes a 27 graus Celsius, em que eu vou chamar o HR, que no caso vai ser as entalpias dos reagentes, e cada termo que eu vou usar da entalpia molar da substância, ela vai ser multiplicada pelo número de mols. Como todos os reagentes eles estão a 27 graus Celsius, a gente vai passar a usar o T para o cálculo da entalpia de cada substância. Então a gente tem que HR vai ser igual ao meu número de nitrogênio. Vou usar aqui em cima que já tem número de moléculas do hidrogênio vezes a entalpia, no caso do hidrogênio, a temperatura, que ela vai ser igual à temperatura dos reagentes, que é a temperatura de 27 graus Celsius, fecha parênteses, mais o número de O2, de oxigênio, de moléculas de oxigênios, que nesse caso que reage, já que são os reagentes, a gente está fazendo em torno dos reagentes, vezes a entalpia de O2, a temperatura dos reagentes, fecha parênteses, mais o número de moléculas de nitrogênio que estão reagindo, vezes a entalpia do nitrogênio, a temperatura dos reagentes. Fecha parênteses. A mesma lógica a gente vai fazer para a entalpia dos produtos, como a gente fez aqui com o dos reagentes. Então, eu vou chamar de HP, a entalpia dos produtos, que vai ser igual ao número de hidrogênios, ou seja, nesse caso vai ser em H2O, que está reagindo, que vai ser, não, no caso dos produtos. Opa, encontrei um erro aqui, ó. Aqui tá H com O minúsculo, senão ele não identificar, vezes a entalpia de H2O minúsculo, entalpia de H2O na temperatura dos produtos.
mais o número de moléculas de oxigênio produzido vezes a entalpia do oxigênio na temperatura dos produtos, mais o número de moléculas de nitrogênio que vai ser produzido vezes a entalpia tá certo, a entalpia de nitrogênio a temperatura dos produtos. Feito isso, a gente definiu a entalpia dos reagentes e dos produtos. Para deixar mais organizado aqui, eu vou organizar, colocar um título. Vou dizer que aqui é, entre aspas, entalpia dos reagentes, nesse caso a 27 graus Celsius, fecha aspas, e a mesma coisa para esse aqui, que no caso vai ser a entalpia dos produtos na temperatura dos produtos. Fecha aspas. Agora eu vou fazer, no caso, a aplicação da primeira lei de termodinâmica para que ele consiga obter o resultado da temperatura que vai ser da temperatura dos produtos. Então eu vou dizer que vou botar a aplicação da primeira lei da termodinâmica e que ela é adiabática. Eu vou dizer que a entalpia dos reagentes ela vai ser igual à entalpia dos produtos, já que a energia ela é conservada. Então vou botar aqui energia conservada e que é adiabático. Feito isso, agora eu vou pedir para fazer o cálculo da minha programação aqui no ES. Vou vir aqui em Solve e vou clicar. E aqui a gente tem o nosso resultado. A gente vê que a temperatura dos produtos que sai vai ser de 2202. É próximo do resultado que dá na questão 1577. Aqui a gente tem outros dados, como o lambda, que é 1,5, números de mols de cada elemento. E a resolução foi essa, mais uma resolução de uma questão de termodinâmica utilizando o software ES. Bom pessoal, vamos para a última resolução de uma questão de termodinâmica usando o ES. A última questão a gente resolver vai ser a 1578, que ela pede para a gente reconsiderar o problema 1577 usando o ES ou outro programa e modificar esse problema para incluir os combustíveis butano, etano, metano e propano, bem como o H2, o hidrogênio,
para incluir os efeitos do ar de entrada e da temperatura do combustível e o ar teórico percentual fornecido. Eu vou fazer dessa vez um pouco diferente, em vez de começar digitando linha por linha. Eu já fiz aqui o código e vou explicar passo a passo como foi feito. Primeiro eu comecei, como de costume, colocando o título, né, o nome da questão, e vai se tratar de uma questão de combustão diabática. Embaixo eu forneci, entre aspas, como pode ver, a reação no caso, que aqui no lado esquerdo a gente temos os reagentes para formar os produtos, e aqui a gente tem o CX e o HY, em que o X, em que essa expressão aqui ela vai representar qualquer tipo de combustível que eu possa estar trabalhando, que foi peço na questão, e o X ele vai representar o número de átomos de carbono, e o Y um número de átomos do meu hidrogênio. Então nesse caso aqui, minha expressão ele pode ser um etano, ou um propano, ou um butano, ou um metano. Essa expressão aqui que eu fiz, y dividido por 4 mais x, vezes o teor, o valor teórico do ar dividido por 100, vezes o oxigênio mais 3,76 do nitrogênio, que o ar ele é uma mistura, a gente tem que considerar que o ar é uma mistura de 21% de O2 e 79% de nitrogênio, o que no caso vai dar uma razão de 3,76 moléculas de nitrogênio por 1 mol de O2. Então, fazendo a estequiometria, foi que a gente chegou que a gente vai ter um Y dividido por 4 mais X, vezes o valor teórico do ar, dividido por 100, multiplicado pelo o valor de o oxigênio mais 3,76 moléculas de nitrogênio. Já no lado dos produtos, a gente tem que levar em consideração que todo o carbono ele vai virar um CO2, ou seja, não sei quantos vai virar, então por isso que eu coloquei X moléculas de CO2 que vamos ter, e que todo H ele vira um H2O, ou seja, então eu vou ter um Y sobre 2, não sei quantas quantidades de moléculas eu vou ter formando de H2O, e que o nitrogênio ele entra e sai inalterado, porque ele é um gás inerte. Então a gente pode repetir no lado dos produtos, e essa é a nossa reação. Como a gente vai trabalhar com combustíveis diferentes, eu vou ter que começar o meu código no meu software fazendo algumas condições, se caso eu estiver trabalhando com cada tipo de combustível diferente, porque a gente vai é como se a gente estivesse fornecendo para o programa que em determinado momento a gente pode trabalhar com um combustível diferente. Então foi basicamente o seguinte: a gente vai começar pelo Produce Fuel, como vocês estão vendo aqui, em que ele vai receber o nome do combustível. O fuel ele serve para receber o nome do combustível que a gente vai trabalhar, que pode ser um desses aqui que foi citado. A gente tem que atribuir aqui também as condições de x e y, em que x vai ser o número de carbono de acordo com o combustível que eu estou trabalhando, e y o número de hidrogênio que vai ter nesse meu combustível, e qual vai ser o nome do meu combustível. Então começo fazendo uma condição de if for, que eu estou dizendo que se o meu combustível for um C2H6, que no caso vai ser um etano, a gente considera que ele vai ter 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. O mesmo processo vai servir, a gente vai fazer o mesmo para os outros combustíveis. Lembrando que o else ele faz parte do condicionamento do if.
ou tanto o else como o then. Então fiz a mesma coisa para os demais combustíveis, em que se o combustível que eu estiver trabalhando for propano, ele vai ter 4 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio. A mesma coisa para o butano, que se for um CH4, C4H10, eu vou ter 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio. O mesmo eu fiz para o metano, que se for um CH4, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. E o mesmo processo ele se repete para o hidrogênio, que a questão pede também para colocar o hidrogênio nessas condições. Como a gente trabalha com 1, 2, 3, 4, 5 condições, que são, ou seja, são os combustíveis diferentes, eu tive que colocar assim com o end if para finalizar as condições, e para o final eu também tenho que colocar o end. Feito, após montar as condições, os próximos passos que eu fiz foi definir os dados de entrada, em que eu vou considerar que a temperatura de entrada desses determinados combustíveis vai ser 300 kelvin, que no caso é 27 graus Celsius, e que a temperatura do ar também que está entrando, como a gente pode ver na imagem ao lado, é de 27 graus Celsius, que para Kelvin fica 300 kelvin. E ele fala também na questão, como a gente está levando em consideração a questão 1577 anterior, no caso a gente tem que levar em consideração que vai ter um valor teórico, um valor teórico de A de 150%, e que um dos combustíveis que está entrando é o hidrogênio, que eu defini aqui. E outra etapa importante é que eu tenho que colocar essa condição aqui. Qual foi que ele serve para carregar os valores que ele vai receber, no caso de acordo com o tipo de combustível que está sendo fornecido, a quantidade de átomos que esse combustível tem, de carbono, de hidrogênio, e qual o nome do meu combustível. É importante colocar aqui, porque ele tem que receber essas informações que vai ser fornecidas, para identificar com qual tipo de combustível ele está trabalhando, com base no número de carbono, hidrogênio e qual o nome desse combustível. Após feito isso, a próxima etapa é a gente determinar o cálculo das entalpias, ou seja, balanço de energia no caso. Então a gente vai fazer as entalpias tanto dos reagentes como dos produtos. Aqui na entalpia do reagente eu fiz que a entalpia vai ser igual ao combustível que eu estou recebendo, a temperatura desse combustível, mais aquelas condições que a gente fez lá em cima na reação, vezes o valor teórico do A dividido por 100, vezes a entalpia de O2, isso na base também da temperatura do ar, mais 3,76 vezes Y dividido por 4 mais X, vezes o valor teórico do A dividido por 100, vezes a entalpia do nitrogênio, que no caso está entrando também, nitrogênio, isso na base da temperatura do ar. Essas foram as entalpias dos reagentes. A gente também tem que fazer as entalpias dos produtos, e que é bem parecido, que eu vou ter que a entalpia dos produtos vai ser igual a X, que nesse caso vai ser um determinado número de átomos de carbono que está entrando, vezes a entalpia de CO2, que ele é referente à temperatura dos produtos que vai sair, que é o que a gente quer e vai ser plotado no gráfico, mais Y dividido por 2 vezes a entalpia de H2O, também na temperatura de produto que vai sair, já que a gente está trabalhando com as entalpias dos produtos. Todos os elementos aqui que a gente está trabalhando, eles vão estar na base da temperatura que está saindo, ou seja, a temperatura dos produtos. Mais 3,76 vezes Y dividido por 4 mais X, vezes o teor do ar dividido por 100, vezes a entalpia de nitrogênio na base da temperatura dos produtos que estão saindo, mais Y dividido por 4 mais X,
vezes o valor teórico do A dividido por 100 menos 1, vezes a entalpia do oxigênio na base da temperatura dos produtos que está saindo. Feito isso, a próxima etapa foi definir a função das moléculas dos produtos para checagem e plotagem. Eu fiz também mais uma vez para deixar organizado, coloquei entre aspas o título. Então a gente tem que o número de mols de O2 vai ser definido por Y dividido por 4 mais X, que Y é mais X, vezes o valor teórico do A dividido por 100 menos 1. E o número de mols de N2 vai ser igual a 3,76 vezes Y dividido por 4 mais X, vezes o valor teórico do A dividido por 100. Já o das moléculas de CO2, eu vou ter que vai ser igual a X, e as moléculas de H2O vai ser igual a Y dividido por 2. E por último, eu defini a parte de plotagem, em que no caso mais uma vez eu coloquei o título aqui para deixar mais organizado, e que eu defini que T1 vai ser igual a T dos produtos, que é a temperatura dos produtos que está saindo, versus, que no caso vai ser basicamente o seguinte, com essas condições eu vou gerar os pontos para fazer o gráfico no ES, e quem a temperatura vai ser a temperatura dos produtos versus o excesso de ar, ou versus a temperatura de entrada. Ou seja, basicamente esse código ele serve para simular a temperatura de chama adiabática para diferentes tipos de combustíveis, como foi dito, e inclui o efeito do excesso de ar, ou seja, a porcentagem, que no caso foi definida aqui como 150%, esse excesso de ar, e vai simular as variações na temperatura inicial do ar e do combustível. E utiliza gráficos para análise, e esse código vai utilizar gráficos para análise paramétrica. E foi essa mais uma resolução da questão 1578, usando o software ES. Para a resolução dessas questões foi feito um grupo, no caso composto por mim, Matheus, e por Enzo Henrique, em que a gente ficou responsável por resolver essas questões termodinâmicas usando o software ES. Ele fez os vídeos dele também, e ele ficou responsável por resolver a questão 1531, 1532 e a 1547. E como vocês podem ver, eu fiquei responsável por resolver a questão 1548, a 1577 e a 1578.